Queridos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu quero solicitar que os irmãos abram suas Bíblias. No segundo livro dos Reis, capítulo número 6, nós vamos ler alguns versículos aqui. Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, ainda orando por aqueles que estão viajando, né? Esse ano parece que o único que não viajou fui eu, né? A maioria do pessoal viajou, mas nós estamos aqui servindo ao Senhor, adorando a Deus. Em breve os irmãos estarão conosco em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Recentemente, o pastor Marcelo pregou uma mensagem aqui dentro desse texto, e enquanto ele ministrava, Deus colocou alguma coisa no meu coração. Depois eu fui orar e Deus colocou algo mais no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Texto bem conhecido, onde Eliseu, ele revela os conselhos do rei da Síria. Diz assim, segundo Reis capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir, ou seja, no seu quarto, né? E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, o que foi que Deus colocou no meu coração referente a isso aqui? Tudo que nós passamos na vida, nós podemos dar a ele, aquele fato, aquela circunstância, aquela situação, duas conotações. Tudo vai depender de com qual olhar você vai olhar a situação, você vai olhar a circunstância, você vai olhar o problema, você vai olhar a dificuldade, ou até mesmo a bênção que Deus te deu, né? E é isso que eu quero confrontar aqui com vocês dentro desse texto. Quando nós temos a visão meramente humana, que eu vou chamar de visão de homens, e quando nós temos a visão divina, quando nós vemos as coisas com o olhar de Deus. Então meu tema é visão dos homens versus visão de Deus. Amém? Amém? E iniciando essa breve reflexão, eu me recordei e uma ilustração muito coerente com isso aqui me veio à memória. Um rei, né, dentro da analogia, um rei, ele
teve um sonho. E naquele sonho, quando ele acordou, ele chamou dois dos seus auxiliares, semelhante a Nabucodonosor fez com Daniel, com Ananias, com Misael, com Azarias. Ele lhes contou o sonho e pediu para que eles lhes dessem uma interpretação. O primeiro que se manifestou falou: ó rei, o sonho que o senhor teve não é outra coisa senão que todo mundo na sua família vai morrer, teu pai, tua mãe, teus irmãos, todo mundo na sua família vai morrer, seus amigos. O rei começou a olhar para ele assim, e o rei foi se entristecendo com aquela fala do seu auxiliar, né? Do seu intérprete ali, do seu ministro. Ele falou: olha, vai morrer todo mundo da sua família, e os seus amigos também. E o rei não gostou da interpretação. Aí o rei mandou chamar um dos seus servos e falou: pega um chicote aí, dá 10 chicotadas nesse cara. Quem é ele para falar um troço desse para o rei? E ele bateu, deu 10 chicotadas no homem que interpretou o sonho dele. E, segundo o contexto, a interpretação estava correta. Aí o segundo, que viu o primeiro apanhando, ele falou: rapaz, eu vou ter que dar a interpretação para o rei. Se eu falar a mesma coisa, o que vai acontecer comigo? Vou apanhar também. É perigoso apanhar até o dobro, né? Que ele vai estar com mais raiva ainda. Aí ele foi lá e falou: rei, o sonho do senhor não é outra coisa senão que o senhor vai viver muito. O senhor vai viver muito, mas muito mesmo. E o senhor vai ver seus filhos, seu pai, sua mãe, e você vai ter uma oportunidade maravilhosa de abençoar a vida deles todos, porque o senhor é um homem rico, o senhor é um homem próspero, e como o senhor vai viver muito tempo, o senhor vai conviver com eles, com todos os seus amigos, com todos os seus filhos, com todos os seus parentes, você vai ter tempo para abençoar a vida deles todos, e para ter muito tempo com eles. E depois, no final da sua vida, o senhor vai morrer. Aí o rei olhou para ele, no primeiro, aí falou: põe o chicote de lado, mete a mão na bolsa e dá 10 moedas de ouro para esse homem. Ele pegou as 10 moedas de ouro, deu as moedas para aquele segundo intérprete. O segundo intérprete foi se sentar. Quando ele foi se sentar, estava o outro se remoendo, com as costas doendo, né? Aí ele falou: rapaz, mas você é inteligente mesmo, né? Aí ele falou: por quê? Você falou a mesma coisa para o rei, mas você falou de uma forma diferente, né? Porque ele falou a mesma coisa. O primeiro disse que todo mundo ia morrer na família do rei, e depois o rei ia morrer. Esse disse que o rei ia ter uma vida bem longa, ia poder abençoar todos os seus parentes, todos os seus amigos, e no final o rei também morreria. Mas o que ele fez? Ele teve um olhar diferenciado da situação. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Por quê? Nós vivemos num tempo, e isso não sou eu que digo, são aqueles que são estudiosos da religião, é que a religião, e incluo o cristianismo nisso, tem afetado cada vez menos positivamente a vida das pessoas. Por quê? As pessoas estão fazendo da religião e também do cristianismo apenas mais uma religião, apenas mais um ofício da sua vida. E não há. Por que eu quero trazer essa reflexão para vocês? Porque o Evangelho, ele pode ser extremamente impactante na nossa história e na nossa vida. Ou o Evangelho pode ser apenas mais uma esfera da nossa realidade. Tudo vai depender da forma que a gente encara. Isso está muito baseado no relacionamento que nós temos com Deus. Olha a situação aqui. Nós encontramos um rei que ele fazia os seus planejamentos para pegar o seu inimigo. Mas, lá do outro lado, em Israel, tinha um homem que tinha relacionamento com Deus. E quando o rei lá no seu quarto secreto estava planejando o mal contra Israel, menina dos olhos de Deus, era revelado para o profeta o que aquele homem faria. Então ele corria para o rei de Israel, contava o que o rei da Síria estava planejando, e o rei mudava a sua caminhada, ele mudava a sua estratégia, a ponto do rei da Síria achar que havia um espião entre eles. Deve ter um espião entre nós, porque não foi nenhuma nem duas vezes, diz o texto, foram várias vezes que isso aconteceu. Então, alguém disse: não é isso não, rei.
alguém conhecia a fama, a história e a vida do profeta Eliseu. Porque, irmãos, tem gente que não é crente, tem gente que não teme a Deus, tem gente que nem pisa na igreja, mas ele sabe tudo o que você está fazendo, sabia? Porque ele é um bom observador. Ele vê a sua vida, ele vê a sua história, ele vê a sua trajetória, e tudo que você faz, tudo que você vive pode inspirar essa pessoa, como também pode escandalizá-la. A Bíblia diz isso, né? Que aquilo que nós fazemos pode escandalizar as pessoas, ao ponto de elas falar: como é que esse cara que se diz servo de Deus faz isso? Ao mesmo tempo pode dizer: nossa Deus, a vida desse rapaz é diferente, a vida dessa jovem é diferente, eu tenho desejo de ser que nem ele. Olha aquele moço ali, ó, antes dele ser crente, a vida dele era de um jeito. Depois que ele começou a caminhar para a igreja lá, eles falam que é a lei dos crentes, né? Depois que ele foi para a lei dos crentes lá, a vida dele está mudada. O que aconteceu? Então assim, as pessoas estão nos observando, e alguém, observando o que acontecia em Israel, contou para o rei. Então o rei agora, ele mudou o foco de procurar um espião dentro da sua casa, para ir pegar quem? Eliseu. Só que Eliseu, eu disse no início que ele era um homem que ele tinha relacionamento com Deus. Então uma noite ele dorme, e quando ele acorda, ele tinha alguns discípulos. A Bíblia fala que chamava esses seus discípulos de filhos dos profetas. Ele tinha lá uma escola de profetas, é como se fosse uma escola de teologia hoje, uma escola de discípulo, em alguma igreja uma célula, em outra igreja uma escola bíblica, e eles eram muito unidos, estavam sempre próximos. E esse jovem que era bem próximo de Eliseu, ele acorda pela manhã, eles estão na cidade de Dotã, como diz o texto, e quando ele olha para as montanhas, o que ele vê? Ele só vê soldados inimigos, e aquilo traz um desespero para o coração dele. Visão o quê? Dos homens. Ele corre para dentro de casa, acorda o profeta sai para fora, e qual que é a fala do profeta? Vou até ler aqui para nós não errarmos. Olha a fala dele, ele diz assim, no versículo de número 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Olha a fala do homem de Deus, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O relacionamento que ele tinha com Deus trazia paz para ele, mesmo no meio de uma situação tão adversa. Nós estamos apenas começando o ano, irmãos, é apenas o 11º dia, mas eu gostaria de incutir em você, já nessa segunda semana do ano, né? Porque já é a segunda, o ano começou exatamente na segunda-feira passada, da semana próxima passada, a ter esse olhar diferenciado daqui para frente. Sempre que se deparar diante de uma situação, seja ela muito boa, porque aí também tem que ter um olhar de Deus, ô Everson. E também diante de uma situação muito ruim, você se perguntar: como é que Deus vê isso? Quanto maior e mais profundo for o seu relacionamento com Deus, mais você verá as coisas com os olhos de Deus. E aqui eu começo a minha mensagem de fato. Quando nós pensamos, guarda isso, com os princípios deste mundo, diga princípios. Quando nós pensamos com os princípios deste mundo, nós vemos as coisas com os olhos deste mundo, diga olhos. E nós agimos com os valores deste mundo, diga valores. Queridos, guarda isso no coração. Quando nós estamos extremamente encharcados da mentalidade humana, aonde Deus foi tirado de cena, porque durante milênios toda a humanidade ela tinha Deus como seu centro. Na época do renascentismo, da renascença, lá na França, o pensamento, a ideia que se podia viver sem Deus, se multiplicou e tomou conta da humanidade. Hoje, para muitas pessoas, Deus ele é extremamente associado apenas à religião. E quem rejeita a religião, rejeita relacionamento com Deus. Isso permeou a sociedade, de tal forma que as pessoas só querem pensar, só querem agir, e só querem ver as coisas com os princípios humanos. Então eles não conseguem ter um olhar de Deus na situação. E nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos essas duas situações aqui de forma analógica patentes. Um olha para a situação e ele vê o quê? Um exército de inimigo
pronto a tirar a sua vida. E o outro que tem relacionamento com Deus, ele não vê também o exército? Ele enxerga o exército. Ele não ignora o exército. Ele não nega que o exército não está ali, porque assim, é outra mentalidade que tentaram implantar na igreja brasileira, que tem muito crente assim. Você está doente, você recebe um diagnóstico de câncer, aí quando você chega assim, conta para alguém, irmão, ora por mim, eu estou com câncer. O irmão fala isso não, irmão, fala isso não, em nome de Jesus, está amarrado em nome de Cristo, isso não é verdade, isso não está acontecendo, nega isso aí, nega isso aí. Irmãos, negar a realidade é a maior falácia que existe. Já tem outros que dizem assim, uma vez eu comentei com o meu irmão, eu tenho diabetes. Diz, não irmão, diabetes é doença do diabo. Você não tem diabetes, não diga isso. Irmão, não nega a realidade. Nós temos que aprender a não negar a realidade, nós temos que reconhecer a realidade. Agora, em cima da realidade, tem o olhar de Deus. Então, Eliseu, quando sai para fora, ele não nega a realidade. Ele vê que o exército está lá. Ele sabe que eles vieram ali para provavelmente ou levá-lo para a Síria para tirar a sua vida. Só que ele vê além. Ele vê acima. É por isso que o salmista no Salmo 121, ele diz assim, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Quem não conhece o contexto não entende essa explicação. E ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segundo os estudiosos da Bíblia, essa época foi na época que Davi estava fugindo de Saul. E ele estava numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e estavam se ajuntando a ele mercenários, para ele formar um exército. Com que objetivo? Lutar contra Saul? Não, se defender. Porque Saul buscava tirar a sua vida. Então ele começou, várias pessoas estavam sendo oprimidas por Saul, começaram a procurar ele, ao ponto de chegar a 400 pessoas dentro daquela caverna. Parentes, amigos, outros perseguidos de Saul. E todo dia pela manhã, ele saía da caverna e levava para o monte, de onde as pessoas costumavam vir. E ele dizia, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Ou seja, será que vai vir mais gente para me ajudar? Será que vai vir mais mercenários para somar ao meu exército? Será que eu vou ter mais pessoas amanhã do que eu tenho hoje para enfrentar a Saul? Humana, de onde vem o meu socorro? Aí na parte B do versículo entra a resposta. Todos os dias ele fazia isso. Um dia, Deus ministrou no coração dele, não adianta você ficar olhando para o monte. Não vai vir o tanto de mercenário que você precisa. O exército de Saul é muito maior do que os seus 400 mercenários. Aí ele terminou o salmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia da nossa caminhada começar, se você não faz isso ainda, se você faz, aprofundar essa ideia de sempre que se deparar com a situação, via de regra, quando nós lidamos com uma situação que ela não é muito agradável, ou que ela é surpresa para nós, seja boa, seja ruim, o primeiro sentimento que vem, geralmente é o humano. Dificilmente é o divino, é o espiritual, é aquele que é ligado à vontade de Deus. Agora, quando você reflete, respira, né? Respira. Quando você respira e diz, Senhor, me dá uma direção. Senhor, me mostra um caminho. Senhor, me traga uma resposta. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos. E aí você não vai ser governado pela emoção. Porque aqui na sequência, o que é que o profeta fala para ele? Ele diz assim, ó, ele disse, não temas. Por que eu estou falando isso? Porque se você ler na Bíblia, as duas emoções que a Bíblia mais trata é a ira e o medo. Está na Bíblia, pode ler a Bíblia. A maioria dos pecados dos seres humanos tem esses dois pilares: ira ou medo, medo ou ira. E a Bíblia tem trocentas referências nos ensinando a lidar com medo e nos ensinando a lidar com a ira. Como é que eu lido com medo, pastor Davi? Tem várias formas, mas a primeira é, injeta fé no teu coração. E como é que eu lido com a ira, pastor Davi? Injeta amor no seu coração. São os dois antídotos. Você está irado, você quer bater, você quer quebrar, você quer pisar, você quer se vingar. Se você ama, você respira, perdoa, é mais paciente, é longânimo.
despreza a afronta. Porque o antídoto da ira é o amor. Ah, pastor, eu amava tanto aquela mulher que depois que ela saiu do comer eu a matei. Peraí, isso não é amor, né? Então, a ira, o medo é a mesma coisa. Como é que eu venço o medo, pastor Davi? Injetando fé no meu coração, certo? Então, quando nós pensamos com os princípios deste mundo, nós vemos com os olhos deste mundo e nós agimos com os valores deste mundo. Guarda aí, princípios, olhar, agir e valores. São 4 coisas que tem tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Agora, quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu vejo, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com quem? Com eles. Ou seja, Eliseu estava vendo a coisa com o olhar de Deus. Deixa eu dizer para você, o ano está só começando, mas a tentação para você lidar com a situação com o olhar humano já está batendo na sua porta. Isso tem hora que desespera. Então o que nós precisamos? Buscar em Deus o refúgio. Lembra do exemplo do salmista de novo? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. Será que está chegando algum mercenário para me ajudar? Será que vem um guerreiro forte? Será que vem um soldado já preparado? Essa era a expectativa de Davi. O que o Espírito Santo falou para ele? Espera aí, cara, quem te chamou não foi Saul. Samuel só te ungiu. Quem te chamou, quem te escolheu, quem te ungiu, quem deitou azeite na tua cabeça naquele dia, quando todos os teus irmãos estavam lá sendo os preferidos e você foi preterido, foi eu, diz o Senhor. Então eu disse que o trono seria seu, eu disse que a coroa seria sua, eu disse que o cetro seria teu. Querido, ouça mais a voz de Deus e ouça menos prognósticos deste mundo. Eu gosto muito de uma fala do pastor José Gonçalves, que ele diz assim, no céu. Às vezes a gente fica tão preocupado com a crise no país, com a inflação no país, e você quer ficar doidinho. Começa a ver jornal de manhã, de tarde e de noite, porque notícia boa, irmão, não dá ibope. O que dá ibope é o cidadão, entrou dentro da casa, esfaqueou a mãe, degolou o pai, enforcou o cachorro e matou o vizinho. É isso que dá ibope, irmãos. E os caras ficam naquela resenha, meia hora, 40 minutos, 1 hora, e a pessoa está lá, com os olhos colados. A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Aí você está ingerindo aquilo, ingerindo aquilo, ingerindo aquilo. Quando não é isso, é pior ainda. É pior ainda. É a fantasia da mentira o tempo todo colocando. Irmão, não sou contra a televisão não, viu? Lá em casa tem 2 e eu tenho uma no celular. O que eu estou falando é que nós temos que ser seletivo com o que nós colocamos para dentro de nós. Porque olha aqui, vou repetir. Quando nós pensamos com os princípios deste mundo, aonde é que a gente aprende os princípios deste mundo? No mundo, né? Quando nós vemos com os olhos deste mundo, como é que a gente adquire os olhos desse mundo? Se alimentando dos princípios desse mundo. Aí como é que a gente vai agir? Não, agora eu vou agir como crente. Porque eu fui meia hora no culto lá na igreja, eu orei. Eu passei 1 hora com o pastor Davi, eu fui ministrado. Peraí, mas você veio aqui 3 vezes na semana, 1h30 de culto, somou tudo, deu o quê? Umas 4, 5 horas por semana? Se vier na terça, se vier na quinta, se vier no domingo. Aí, o resto da semana, tome tudo aquilo para dentro. Princípio desse mundo, olhar deste mundo, visão deste mundo. Aí quando eu vou agir, vou fazer que nem Sansão, né? Lembra de Sansão? Sansão deitou no colo de Dalila. Várias vezes ela enganou ele foi descobrindo o coração dele. Olha o que o texto bíblico diz. Chegou no momento que ele descobriu todo o seu coração para ela. E aí ele falou para ela que tinha que cortar o cabelo. Ela cortou o cabelo. O segredo da força de Sansão estava no cabelo? Sim ou não? Estava onde? Na obediência. Quando ele cortou, irmãos, era um sinal. Ele era nazireu de Deus. Como nazireu de Deus, ele já tinha quebrado todos os votos. O nazireu, que era um homem separado para Deus, ele não podia tocar em cadáver. Ele tocou em cadáver e comeu o mel do cadáver. Ele não podia tocar em defunto. Ele tocou no defunto. Ele não podia beber bebida forte. Ele participou de uma festança lá e é bem provável que ele tomou uns goró. E por fim, ele não podia cortar o cabelo. E aí ele contou o segredo para a mulher rapou a cabeça dele.
E diz a Bíblia que quando ela rapou a cabeça dele, ela amarrou ele e deu um grito: Sansão, os filisteus vêm novamente contra você. Aí ele disse: me levantarei como eu fiz antes, vírgula. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Então, o que o inimigo quer? Ele quer tirar de você, ele quer encher a tua mente com os princípios desse mundo, para ele gerar em você a visão desse mundo, para que ele possa gerar em você a atitude do povo desse mundo. Aí o que haverá? O resultado. E qual que é o resultado? Você não enxerga mais as coisas com o olhar de Deus. Simples. Para nós terminarmos aqui a nossa reflexão. Domingo eu termino a mensagem. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Olha a coisa linda. Ele fez o que? Ele orou. Irmãos, tem muita hora na nossa vida, tem muitos momentos na nossa vida, que só tem uma coisa que vai abrir o nosso olho: oração. Irmãos, quem não ora e serve a Deus, está fadado a viver uma vida de bater cabeça para cima e para baixo, mesmo sendo cristão. Pastor, mas o Espírito Santo não está lá? Está. A Bíblia fala lá em Coríntios que existem dois tipos de homem. Na verdade, três. Existe o homem natural, existe o homem carnal, existe o homem espiritual. O que é o homem natural? É o homem que não conhece a Deus. O Espírito Santo não habita nele. Ele vive a vida como se Deus não existisse. Agora, existe um outro homem que já aceitou Jesus, já nasceu de novo, mas é um crente carnal. O que é um crente carnal? É aquele crente que está sempre dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Sansão fez isso durante um tempo. Só que isso não pode ser para sempre. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai sair. E terceiro, existe o homem espiritual. E o homem espiritual, a Bíblia diz que ele discerne tudo e ele não é discernido por ninguém. Você quer ter discernimento das coisas? Você quer começar a ver as coisas nesse ano 2024 diferente? Tu precisa se alimentar de Deus. E não é só aqui na igreja. Aqui na igreja é apenas um aspecto, mas é em casa, é no lar. Pensa, hoje quase todo mundo tem uma Smart TV, ou então tem um celular que tem YouTube. Quantas horas você passa se alimentando espiritualmente, e quantas horas você passa alimentando simplesmente a sua alma, o seu ego, o seu intelecto com as coisas dessa vida? Isso é uma base para você. Você quer saber do que você está se alimentando? Chega em casa e abre o seu histórico. O seu histórico vai dizer o que você está se alimentando. Se você vê muita coisa diferente lá, muda o histórico. Como é que muda o histórico? Vendo as coisas de uma nova forma. E aqui a Bíblia diz que quando o homem de Deus ora, olha a resposta de Deus: e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Vira uma chave aí em nome de Jesus. Vira uma chave em nome de Jesus. Comece a colocar dentro da tua mente, do teu coração e da tua alma outros princípios. Isso vai gerar em você uma outra visão. E vai gerar em você um outro resultado. Eu sempre falo com meus filhos que a gente não deve fazer promessa. A gente deve fazer propósito. Porque qual é a diferença da promessa para o propósito? A promessa é algo que eu posso fazer e eu posso quebrar. Quando eu faço um propósito, eu me comprometo comigo mesmo, não é com os outros, é comigo mesmo a cumprir aquilo. Porque propósito é isso, propósito não é para os outros, propósito é para você, né? Então, eu costumo fazer propósitos. Quando eu coloco um propósito no meu coração, acontece aquilo que a Bíblia diz: eu esmurro o meu corpo à servidão para cumprir aquele propósito. E tem uma coisa linda no propósito: o propósito ele se transforma num hábito. E o hábito, cada vez que você pratica ele vai se tornando parte de você e parte do seu caráter. Chega uma hora que você não quer fazer, mas o hábito te arrasta. Eu estava falando com meus filhos sobre isso esses dias, sobre a questão de caminhar. Eu sou diabético, então eu preciso caminhar, eu preciso comer diferente e eu preciso tomar minha medicação. Todas as vezes que eu cumpro esses três pilares, minha saúde melhora. Todas as vezes que eu negligencio um dos três, eu começo a passar mal. A glicose vai lá em cima. Então eu preciso de três pilares para me ter saúde. A não ser que Deus opere um milagre. Ele pode me dar um pâncreas novo. Mas enquanto ele não der, eu preciso fazer dieta, eu preciso caminhar, e terceiro, eu preciso da medicação.
Quando, alguns dias, semana passada, eu consegui andar 5 dias de 7. Quando chegou no 6º dia, eu não queria, mas é como se as pernas estivessem puxando para andar. Então, o que acontece conosco? Quando nós adquirimos um hábito novo, principalmente quando esse hábito vem de Deus, ele se torna parte do nosso caráter. Ainda que você não queira, o hábito te arrasta. Eu chego na igreja, eu não consigo, irmãos, ficar sem orar. Por quê? Já virou um hábito. Eu já faço isso há 30 anos. Então, na semana que eu não oro por qualquer motivo, às vezes tem uma correria na igreja, enquanto os irmãos estão orando, a gente está arrumando alguma coisa, eu sinto falta. É como se o meu espírito dissesse para a minha alma que disse para o meu corpo: você não orou. Né? Então, o que eu quero te incentivar? Não precisa começar com grandes mudanças, mas começa com a mudança. Essa é a diferença da promessa para o propósito. Não fique fazendo promessa, porque é o que mais tem no ano novo, né? Promessas para o ano novo. Deixa esse negócio de lado, faça propósito. E não começa grande não, começa pequeno e vai desenvolvendo, vai crescendo. Não precisa começar orando meia hora, 1 hora não, começa orando 5 minutos. Não precisa começar orando, vou ler a Bíblia toda até dezembro, deixa isso. Comece lendo 5 versículos por dia. E nisso você vai ter mais sede. Vai chegar uma hora que você vai ler 2, 3, 4, 5, um livro por dia. Porque você está com sede. Vir à igreja é a mesma coisa. Há 30 anos atrás eu coloquei um propósito no meu coração. Eu estando livre, eu não perco o culto. É um propósito que eu coloquei. Segundo propósito que eu coloquei: eu estando livre, eu não chego no culto atrasado. Terceiro propósito que eu coloquei: eu estando no culto, eu não murmuro do horário que o culto termina. Mas hoje está tudo o contrário. O crente não tem propósito de vir no culto. Ele veio do dia que ele acha que pode, que deve, né? Não é assim? Tem gente que só vem na ceia, irmãos. Tem gente que só vem no domingo. E não é porque não pode vir nos outros dias, não é porque não tem um hábito. Segundo, chegou, já chega atrasado. No Antigo Testamento, se você fosse oferecer um sacrifício a Deus, um cordeiro faltando um pé, faltando uma orelha, faltando uma cabeça, Deus não recebia. Hoje os crentes querem receber bênção, chega meia hora, 40, 50, não estou falando que não pode não, estou falando que pode. Tem crentes que já ficam em casa pensando assim: será que a oração já acabou? Quando acabar a oração eu vou para o culto. Gente, o culto não começa no louvor, o culto começa na oração. E outra coisa, ai do pregador, é 9:2, ai do pregador, se ele passar 2 minutos. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus cobrou de mim. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe por que a tua igreja erra tanto? Porque você muitas das vezes não bate no princípio. Sabe o que nós estamos errando? Não é nas grandes coisas, são nos princípios. Todo time de futebol, de vôlei, de basquete, de qualquer coisa, quando está perdendo muito jogo, não é por causa de outra coisa, é os princípios. Quando começa a equipe, começa a observar os princípios, a equipe começa a ganhar jogo. Irmãos, nós estamos perdendo muito jogo, espiritualmente falando, coletivamente falando, individualmente falando. Sabe por quê? Porque a gente não respeita os princípios. Quem não respeita os princípios, o princípio é como se fosse uma lei, é irrefutável. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é princípio. Pensa, você não guarda dinheiro o ano inteiro, aí quando chega no final do ano, você quer ter uma poupança com 10 mil reais? É impossível, é mais fácil você ter um saldo negativo de 10 mil reais, não é? Por quê? Qual que é o princípio? Se você guardar R$1 por dia, no final do ano você tem 365 reais. Então, o que nós fazemos? Tanto na vida espiritual, na vida material, na saúde, na família, nós vamos quebrando princípios. E depois que a casa cai, lembra lá no Ceará? Os camaradas foram reformar um prédio e começaram a descascar as colunas. Oh, irmão, que loucura! É princípio, você não mexe na estrutura de uma casa, a não ser que você escolhe ela antes. Uma coluna do prédio que eles descascaram, sabe o que aconteceu? O prédio desabou, matou muitas pessoas. Por quê? Eles quebraram um princípio. Sabe qual é o princípio? Lei da gravidade. Quando eles começaram a solapar o pilar, o prédio fez isso, ó. E para cair um prédio não precisa deslocar 1 metro. Se ele deslocar 1 centímetro, o resto a gravidade já faz. Querido, sabe por que você está caindo o tempo todo? Você está quebrando o princípio. Isso vale para quem está aqui e vale para quem está me vendo e para quem vai me ver. Não tem como você vencer na fé se você desrespeitar os princípios bíblicos. Os princípios são para ser cumpridos, não é porque Deus é algoz, é porque Ele quer nos proteger.
Quando eu cumpro o princípio, eu estou sendo protegido pelo Senhor, amém? Então, coloca propósito. Vou orar um pouquinho mais, vou ler a Bíblia um pouco mais, vou jejuar um pouquinho mais, vou vir um pouco mais para a igreja, vou me comprometer um pouquinho mais com o Senhor. Isso vai virando um hábito. Chega uma hora, você está tão nele, ele em você. É você na videira, a videira em você, que não tem mais para onde você ir. Você vai dizer que nem Pedro: para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.